Olá, povo santo, a graça e a paz do Eterno permanece sobre cada um de vocês. Desejo aí que o seu dia seja muito significativo hoje e que você em todo o tempo esteja com a mente conectada com o Pai Eterno. Hoje eu quero meditar com você no verso 11 de Atos 4. Atos 4, verso 11. No sábado falei sobre a pedra, algumas considerações sobre a pedra e falamos sobre Yeshua como a pedra que foi rejeitada. E hoje eu quero pegar apenas esse versículo que fala dele como uma pedra rejeitada. Então diz assim o texto: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, o apóstolo Pedro e João estão perante o sinédrio e eles estão aqui explicando o que aconteceu para que aquele homem deficiente fosse curado. Então Pedro falou sobre Yeshua, falou que foi no nome dele que aquele homem foi curado. E ele sempre aproveitando agora com toda a coragem, toda a ousadia que ele recebeu do Senhor pelo Espírito Santo. Pedro agora perante o sinédrio. Um pouco antes, Pedro saiu de perto de criadas e de pessoas conhecidas que diziam que ele era um dos que seguiam a Yeshua. E ele nega e sai de perto deles. E aqui está Pedro diante do sinédrio, correndo todos os riscos. Pedro está olhando nos olhos de cada um e dizendo: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aí ele continua falando do Senhor e ele diz: nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Com tremenda ousadia. Aliás, uma ousadia sobrenatural. O apóstolo Paulo, que diante da justiça judaica, ele está falando, testemunhando do seu mestre. E ele então deixa claro para eles, que ele é aquele de quem se fala lá no Salmo 122. Pedro está dizendo, ele é que é a pedra que é falado no Salmo 122. Ele foi rejeitado por vós, edificadores. E é interessante a gente pensar nisso, que a pedra ela foi rejeitada pelos construtores. Não é por pessoas de outras funções. Ou seja, o Senhor foi rejeitado por aqueles que estavam envolvidos com a igreja. Aqueles que são chamados de filhos do Altíssimo. Então a rejeição veio de quem não podia vir, de quem deveria conhecer.
E aí é essa figura usada. Os edificadores rejeitaram uma pedra, a pedra mais importante, a pedra principal. Em Isaías 53, no verso 3, nós lemos assim, a respeito de Yeshua: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O homem mais rejeitado, ninguém supera o Senhor em rejeição. O homem mais indigno que já passou por essa terra. O mais indigno, ninguém vai superar isso. Ninguém superou isso. Ele foi considerado o homem mais indigno. Ele experimentou essa indignação. Não foi digno, já começou sem dignidade. Não foi digno de ter uma hospedagem para nascer. Não foi digno. Não foi digno. Condenado injustamente, mas ainda assim não teve uma audiência digna. Quem cometia um crime do qual o acusaram tinha direito a um julgamento. Ele nem isso teve, sendo inocente. Não, não teve. Foi indigno o tempo todo. Consideraram-no indigno, rejeitado. Mas ele era o principal. E eu escolhi este versículo hoje para dizer para você que tudo que você for fazer, tudo, um curso, seja qual curso for, seja de uma faculdade, seja um outro um curso de línguas, um curso de construção, de edificação, seja um curso de pintura, seja um curso, seja outra coisa que você for fazer, um casamento, um namoro, um templo, uma igreja, uma amizade, uma sociedade, uma casa. Tudo que você for fazer precisa da pedra fundamental, senão vai dar errado. Cristo é a pedra fundamental para tudo que você for fazer e tudo que você vive. Ele é a sua pedra fundamental. Tudo precisa ser começado com ele. O que isso significa? Que tudo precisa ter a participação dele. Tudo na minha vida e na sua precisa ter a participação dele. Tudo na minha vida e na sua vida tem que ser para ele. O propósito principal de fazer aquilo, de construir aquilo, tem que ser o Senhor. Ele é a pedra de ângulo, ele é a pedra de esquina, ou seja, ele pega duas paredes. Ele é fundamental. Ele sustenta a construção. Então, pense nisso. Tudo que você fizer hoje, tenha Cristo como sua pedra fundamental. Um tratamento, uma conversa, tudo, uma reunião, tudo, 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 tudo.
o Senhor precisa ser a sua pedra angular. É a única garantia de que tudo vai dar certo, de que tudo vai correr bem. Por quê? Porque em nenhum outro há salvação. Não há salvação, não há solução em outro, no ensino de alguém, na experiência de alguém. Não. A sua pedra angular é Yeshua de Nazaré. E que a sua vida e a minha vida estejam fundamentadas nele e que em todo tempo nós vivamos para a glória dele. Seja esse o nosso motivo de viver hoje, amanhã, depois de amanhã e até o fim. Querido Pai, nos ensina nessa tarefa de em tudo entender que o teu filho amado é a pedra angular. Nos ajude a nos conscientizar de que a pedra angular da nossa vida é o Senhor. O nosso fundamento é o Senhor, a nossa base é o Senhor, a nossa estrutura é o Senhor, tudo em nós é o Senhor, o começo, meio e fim é o Senhor. Que nós vivamos esse dia deste jeito, exatamente assim, sem nenhum desvio, sem nenhuma distração, vivendo para a glória do Senhor. E louvado seja o teu nome. Aleluia! Que nós, os edificadores, jamais, com os conhecimentos que temos hoje, jamais rejeitemos a pedra angular, o Cristo, o teu ungido. Ele é ungido. Ele é o mais digno. Ele é o mais digno. Nós precisamos reconhecer isso e dar a ele toda a dignidade, todo apreço, toda aceitação para a glória do teu nome. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e eu abençoo assim a todo aquele que confia no Senhor. Amém.